Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, segunda aula de Google Analytics. Todo mundo com notebook hoje? Agora sim, né? Pessoal, acessem a conta de vocês, tá? Quando você entra no Google Analytics, né, lembrando, é nessa tela que a gente cai, página inicial. A conta que eu tinha criado na aula passada, a tag não está instalada no site, na verdade o site é fictício, então não aparece nenhuma métrica. Na aula passada a gente falou bastante da parte de configurações, então aqui no canto, né, no menu, do canto esquerdo, aqui embaixo em administrador, a gente tem toda essa guia de configuração, né, e acho que deu para entender um pouco a importância de por que configurar, né? Todos os dados que a gente vai coletar dependem dessa configuração. Então, a gente falou das configurações de conta, falamos de quase todas as configurações de propriedade e paramos na configuração de vista, tá? Na parte da configuração da vista de propriedade. Então, a gente finalizou esse conteúdo. O que a gente vai falar agora? Parte de configuração de metas. Meta é provavelmente aquela configuração mais importante de ser feita, né? Seu site tem um objetivo e você precisa acompanhar esse objetivo. E boa parte do que a gente quer acompanhar é o cumprimento ou não do objetivo, tá? Então tem uma outra configuração que você fala, tudo bem, não vou fazer agora, mas meta não tem muito o que fazer, quer dizer, tem, mas não tem tanto o que fazer no Google Analytics sem acompanhar estes objetivos. Lembrando, tá, pessoal, a parte de vista de propriedades, a gente pode ter mais de uma vista. E a meta, quando a gente vai configurar, tem um negócio interessante. Depois de criar uma meta, não dá para excluir, ok? Dá para você pausar a meta ou editar. Então, você pode transformar uma meta em outra, você pode deixar ela pausada para não contabilizar, só que não dá para excluir. Então, é importante, né, antes da gente sair criando, primeiro, né, ter uma vista teste para testar todas as metas aqui, né, todas as configurações que a gente vai fazer para depois passar para a principal. E de preferência ter um planejamento, né, quais são os objetivos do site que eu quero mensurar, tá? Até para depois ficar mais organizado. Para a gente saber. São aqui em metas, eu selecionei a minha vista teste. Em metas, por vista de propriedade, são até 20 metas possíveis de configurar. Tá? Então, caso você tenha mais de 20 metas, mais de 20 objetivos no site que você deseja mensurar, você vai precisar trabalhar em mais de uma vista. Ou trabalhar com a versão paga do Google Analytics, né? Então, são 20 slots de meta. Beleza? Então vamos pensar no seguinte, né? Pensar aqui no site até da Internet Innovation. Eles vendem curso e a pessoa pode comprar o curso direto pelo site, né? Acho que tem até essa opção de uma meta de e-commerce mesmo. Tá? Então, o cara começar o processo de compra, né? Finalizar esse processo de compra é com certeza um dos objetivos, né? Existem outros? Provavelmente sim, provavelmente o lead para eles é muito importante. O Fábio aí pode até falar melhor do que eu, mas imagino que muitos alunos não comprem direto pelo site, liguem, né, fechem o curso por telefone, por e-mail. Então todas essas atividades, né, um clique no telefone, o chat online, né, WhatsApp, contato, tudo isso seriam objetivos. Tá? É importante você abrir o seu site e ver quais são os objetivos do site. Lembra até por que a gente está fazendo web analítica, né? Para tentar trazer o melhor desempenho. Às vezes a gente olha o site e já começa a ver, fica tão escondido, né, meu telefone. Seria mais interessante eu dar mais destaque, já que isso é um objetivo, né? Esse formulário aqui está tão difícil de concluir. Seria interessante facilitar esse processo, tá? Então tentem coletar o máximo de data possível. Okay? É muito comum a gente ver empresa que, por exemplo, poderia ter 8 metas distintas, 8 formas, né, do usuário entrar em contato, e ele só está analisando 2. E aí você está trabalhando com uma amostragem menor. Tá?
É muito diferente quando você for tomar uma decisão baseado, por exemplo, em 200 ocorrências e você vai tomar uma decisão baseada em 3. Toda a sua amostragem fica prejudicada. Tá? Então, quanto mais data vocês conseguirem coletar, melhor. Então, pensando nisso, né, tem aqui a página de contato, tem a parte do checkout, tem essas metas aqui de contato. Como que a gente poderia configurar no Google Analytics? Tá? Faça um planejamento, aí sai da ferramenta um pouco, e escreve no papel mesmo, né? Ó, tem esse objetivo, né? E coloca eles em ordem de prioridade, tá? Para aí configurar também nessa ordem no seu Google Analytics. Pessoal, todo mundo aqui conseguiram chegar nessa parte de metas? Tá. Então eu vou clicar em mais nova meta. E aí, quando eu clico em mais nova meta, para alguns de vocês, nessa primeira configuração pode aparecer diversos modelos, tá? Diferentes, diversas recomendações. Para mim não apareceu e às vezes até pula essa primeira configuração. Tá? Essa configuração, na verdade, só vai pré-configurar o que a gente vai definir na segunda etapa. Então, se vocês quiserem, eu até recomendo, clica aqui em personalizado, que é a última opção, e dá um continuar. Configuração de meta começa realmente aqui, tá? Então a gente vai ter qual que é o nome da meta, o nome vai aparecer nos relatórios com esse nome, né, para sua identificação. Então escolha um nome que faça sentido, que qualquer pessoa que entre no seu Google Analytics saiba, né, do que se trata. Não coloca meta número 1, meta 2, meta 3, né? Então vamos supor que aqui, eu vou até pegar, depois eu coloco o nome. As metas têm conjuntos também, ok? As 20 metas elas são divididas em 4 conjuntos de 5 metas cada uma. Otávio, o que é a coisa mais comum que eu vejo quando alguém vai configurar a meta? Ninguém vê isso e sai configurando. Meta 1, meta 2, meta 3... Tudo bem, se você fez por prioridade, né, as suas metas, você já fez sua listinha, né, elas estão ordenadas por prioridade, faça isso à vontade. Mas às vezes eu coloco uma meta que não é tão importante no conjunto 1, uma meta que não tem nada a ver com ela no mesmo conjunto. Então, se vocês forem ter mais de 5 metas, né, que é um conjunto, tenta organizar, preferencialmente, elas por objetivos similares. Vamos supor que eu tenho objetivos de interação. Na verdade não são realmente objetivos, mas são coisas que eu quero mensurar, são participações, né, do usuário com o meu site. Tem o e-commerce, tem o lead, tem o cadastro, são coisas muito diferentes, né? Vai ficar mais organizado se você separar elas em conjuntos. Tá? Só para mostrar para vocês, quando a gente acessar um relatório, vamos supor aqui aquisição, origem mídia. As metas, elas ficam separadas aqui em conjuntos, tá? Então todo relatório, quase todo relatório que vocês acessarem, vão aparecer essas guias. Dados resumidos, que é o resumão de tudo, uso do site, que são aquelas métricas que eu tinha comentado antes, de bounce rate, né, de page view, usuários, duração média da sessão. Conjunto número 1, se tiver mais de um conjunto número 2, 3, 4, eles ficam separados em conjuntos distintos, tá? E comércio eletrônico, caso vocês trabalhem com comércio eletrônico. Aí vamos supor que eu tenho duas metas de pedido, uma está no conjunto 1, outra no conjunto 3. Vai te atrapalhar, né? Então tenta organizar metas similares no mesmo conjunto, tá? Tudo bem que quando você entrar no relatório personalizado, aí você pode corrigir estes detalhes, tá? Bom, existem 4 tipos de meta então, tá? Esse é o mais importante da gente comentar. Essa visualização está muito boa. Metas de destino, duração, telas ou páginas por sessão e eventos, tá? O
que é uma meta de destino? Destino é, para o meu objetivo ser concluído, o usuário tem que chegar a determinada página. Então vamos supor no caso de um pedido, né? Normalmente ele está navegando, vão mudando os URLs, né? Quando ele chega lá, o pedido realizado com sucesso, ele quer dar uma página, /obrigado, pedido realizado com sucesso. Esse é o meu objetivo. Tá? Então eu vou basicamente informar para o Analytics, olha, ele precisa chegar nessa página. Tá? Às vezes são metas de engajamento, né? Então questão de duração. Eu quero que um usuário que passe mais que 10 minutos navegando, né, seja contabilizado como um conversor. Tá? Ou telas, profundidade de navegação. Tela é aplicativo, né? Página é site, mesma coisa. Eu quero que o usuário que viu mais que 5 páginas contabilize como uma conversão. Tá? E evento, vocês lembram o que é o evento? Qualquer interação que não é uma página. Ou seja, qualquer coisa que você queira mensurar, né? Que o usuário interagiu, que não seja profundidade de navegação, duração de tempo ou chegar a determinada página, vai ser uma meta de evento. Beleza? Vamos começar pelas mais simples. Duração. Vamos supor, né, que eu tenho aqui, estou fazendo um trabalho lá de engajamento com o usuário, eu percebo que um usuário muito qualificado fica no meu site mais do que 8 minutos. Então, nomeei maior que 8 minutos, selecionei a duração e vou escolher um conjunto para essa meta. Vamos supor que essa meta ela não é das mais importantes, é algo que eu quero mensurar, mas na escala de importância ela está lá para trás. Tá? Então, eu não vou deixar ela no conjunto número 1, eu vou deixar ela talvez lá no conjunto 3, vai ser a primeira meta, né, a meta 11, a primeira meta do conjunto 3. Otávio, eu errei o conjunto, dá para mudar? Não, o conjunto ele é um slot. Tá? Se você quiser mudar, o que você vai ter que fazer? Criar uma outra, né, pausar aquela, né, e utilizar nesse outro conjunto. Tá? Tomem cuidado com isso, principalmente numa conta que está rodando, por isso que eu falo até, utiliza teste, para evitar ficar editando meta. Ok? Isso é algo bem comum da gente ver também. Vamos supor que eu tinha uma meta de engajamento, tá? O usuário ficava mais que 8 minutos. Aí um belo dia eu resolvi mudar isso para uma meta de pedido, de transações no site. Tá? Antes eu tinha uma taxa de conversão de 20%. 1 a cada 5 usuários ficava mais que 8 minutos. Né? Quando eu mudo para a meta de transação, o slot é o mesmo. Então ele vai contabilizar, olha, até tal dia você tinha 20% de conversão, né? A partir de tal dia você começa a ter 2, que é a conversão da transação. Se isso acontecer, cria uma anotação, né? Fala, olha, esse dia essa meta mudou, isso era diferente, porque senão um analista vai ver isso daqui a 2 anos e vai falar, pô, o resultado era muito melhor, né? Há 2 anos atrás, o que você fazia de tão bom? Você está contabilizando a meta errada, tá? Então toma cuidado com essa edição, né, de metas. Selecionei aqui, né? Então, nome, conjunto, tipo, continuar. Na meta de duração ele só vai me perguntar, beleza, quanto tempo o usuário tem que passar navegando? Mais que 8 minutos. Beleza? Então, qualquer visita que ficar 8 minutos e 1 segundo, lembrem-se, né, pessoal, que da última interação até a saída do site, o tempo não é contabilizado. Vocês lembram disso? Tempo ele só contabiliza, né, quando carregam pelo menos 2 códigos, né, 2 tags. Tá? Então, da última interação até o abandono. Então, sempre, né, a permanência do usuário é um pouquinho maior, normalmente um pouquinho maior do que ele apresenta aqui. Se ele entrar na home e não vai para outra, ele não contabiliza. Se, por exemplo, uma visita com rejeição, né, que ele gerou só um carregamento de tag, o tempo de navegação é 0, é sempre igual a 0. Eu até mostrei na aula passada que no blog da Internet Innovation o tempo médio de navegação era 30 e poucos segundos, né?
porque a taxa de rejeição é 93%. Você pega só usuários que interagiram, 8 minutos. Tá? Para fazer a versão teste rapidinho, é no Property ou no View? A teste é no View, a coluna da direita. No View, teste e Isso, perfeito. Pessoal, às vezes você pode atribuir um valor monetário para essa meta. Quanto que te gera de receita essa conversão? Tá? O Google não vai te pagar nada por isso, né? Só para aparecer no seu relatório, para você poder fazer um cálculo de ROI depois. Tá? Então, às vezes você fala, pô, uma visita que permanece mais de 8 minutos, para mim vale R$10. Eu podia mudar a moeda aqui também na parte de configurações. Então eu ia colocar aqui R$10. Ali, vale R$10,99. R$10,99. Tá? Otávio, não faço a menor ideia. Então, não vale nada. Né? Quando você fizer a ideia, você vem aqui e edita e coloca um valor se for interessante. Tudo bem? E aí depois você pode até verificar, né? Claro, o seu Analytics está rodando, qual que é a porcentagem, né? Opa, deixa eu desativar aqui. De conversões que você teve nos últimos 7 dias para essa meta. Então, às vezes, você sabe, né, se você tem um Analytics rodando, né, já está coletando dados, você sabe que o usuário, que existem usuários, né, X usuários que cumpriram esse objetivo, e ele fala, pô, 0 cumpriram. Provavelmente a configuração está errada, né? Dá uma revisada no que foi feito. Tudo bem? Tranquila essa meta? Segunda meta, mais nova meta. Novamente vou selecionar o personalizado. Continuar. Páginas por sessão. Páginas ou telas por sessão. Então vamos supor que, para mim, um usuário muito qualificado visualiza mais que 10 páginas. Também é uma meta de engajamento, eu também vou deixar ela lá no conjunto 3. Então nomeei, selecionei a posição, selecionei o tipo, continuar. E aí ele vai perguntar, tudo bem, é maior que quanto? Nesse caso aqui 10. Não entendi, Otávio, esse último passo que você fez aí, colocar na meta. O anterior? Como eu comentei, são 20 metas, né, separadas em 4 conjuntos, tá? Assim, teoricamente isso é só mais para organização, não tem tanto impacto, né, no seu relatório, mas como eu falei, deixa eu ver se tem alguma vista que tenha mais de um conjunto. Aqui, por exemplo, essa vista ela tem 4 conjuntos, 1, 2, quer dizer, o conjunto 2 pularam, né? Então, quando eu for ver esses relatórios, né, às vezes é interessante para eu poder agrupar quais são todas as minhas metas de lead. Estão no conjunto 3. Então eu venho aqui no 3 e eu consigo ver tudo isso agrupado, né? Então é só para você não deixar metas completamente distintas no mesmo conjunto, né? Então, mais por organização mesmo. E aí, se eu quisesse, lembrando, tá, que maior que não é maior igual a, né? Então, nesse caso, para acionar essa meta, tem que ser 11 páginas, tá? E poderia também atribuir um valor. Tudo bem? Isso daqui para quem gera conteúdo, às vezes eu trabalho lá com, remunero meu site com anúncio, né? Tudo por CPM, né? Quanto mais páginas, mais impressões, né? Então tende a ser um objetivo dos sites. E aí a gente até pode criar metas teoricamente redundantes, né? Por exemplo, eu tenho um objetivo de usuários que vêm pelo menos 10 páginas. Eu tenho um objetivo de usuários que vêm 20 páginas, 25, 50, né? Então a gente vai escalonando para pegar lá os clientes de maior valor. Tudo bem? Salvar. Essas duas, super tranquilo, né?
Qual que é o problema? Né? Essas são as metas mais tranquilas de configurar, mas são as menos utilizadas. Né? A maioria das metas que vocês vão configurar provavelmente vão ser de página, né, de destino ou de eventos. Tá? Porque a maioria dos sites, esses são os objetivos. Vamos criar uma de destino. Personalizado de novo. Continuar. Meta de destino. Por exemplo, se eu não me engano, no site da Internet Innovation, se eu entro no contato, preencho esse formulário, não sou um robô, enviar. Eu caio nessa página. /obrigado/. Então, existe uma meta de destino aqui, né? Um dos objetivos deles, com certeza, é o usuário chegar a esta página. Então, é isso que a gente vai configurar, tá? Copio a página, né? E vamos lá em metas. Nomeei, essa já é uma das metas que eu considero mais importante, não é a mais importante, eu vou colocar ela como meta 2, tá? Do conjunto 1. Destino, continuar. Aí na meta de destino, o que ele vai perguntar? Tudo bem, qual que é a página objetivo? Em que página do seu site que o usuário tem que chegar? Eu vou informar aqui. No caso, né, dessa meta da Internet Innovation, o objetivo é esse. É chegar no /obrigado/. Beleza? E existe uma regra aqui, né, que a gente pode aplicar. Tá, a página que ele tem que chegar tem que ser exatamente igual a essa. Pessoal, perceba o seguinte, tá? Eu não coloco o meu domínio. É só o URI. Se você colocar, normalmente dá certo, não tem problema, tá? Mas não dá certo. A menos que seja por expressão regular. Mas se você colocar, normalmente dá certo. Mas é melhor não colocar, né? A não ser que tenha que ocorrer num domínio específico. Por quê, pessoal? Nos relatórios do Analytics, a página, ela aparece dessa forma. Eu até mostrei. Página para ele é isso, é o URI, né? A extensão da URL. Então ele não mostra o domínio, tá? Então é até interessante você pegar a sua página, joga aqui no filtro, né, nesse relatório de conteúdo, comportamento, né, fica aqui em comportamento, opa, estou toda hora mexendo nisso daqui. Comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Tá? Poderia até jogar aqui, obrigado. Tudo bem que aqui é o blog, ele não vai aparecer, né, porque o obrigado está no outro site. Para ver como é que essa página aparece no relatório. Tá? Essas barrinhas são importantes também antes e depois, né? Sim, nesse caso são importantes sim. Por exemplo, aí é até um ponto. Aqui eu estou falando igual a, significa que para contabilizar essa conversão, o usuário tem que cair exatamente nessa página. Então vamos supor que eu tenho uma certa duplicidade no meu site. Eu tenho o /obrigado e o /obrigado/. Né? Então, às vezes acontece isso. Se eu coloquei /obrigado/ e o cara caiu no /obrigado, não contabilizou a meta. Tá? Quando que a gente trabalha com esse igual a? Quando normalmente tem duas opções. Ou ele cai nessa página que é a certa, ou ele cai numa página de erro. Vamos supor que ele poderia cair no /obrigado/ erro 404. O erro no formulário. Quer dizer, teve algum erro aqui que eu não recebi o formulário e não quero contabilizar. Tá? Por isso que é interessante, né? Quando você já tem o Analytics, você vai vendo, joga o nome da página naquele relatório e vê como é que ela aparece, as ocorrências dela no relatório. Tá? Às vezes, então, é o contrário. Vamos supor que eu tenho uma página que é o /obrigado, interrogação, form... Assim, tem um parâmetro,
de formulário, cada novo envio que eu recebo, muda esse número aqui, né? Ele vai contabilizando lá os recebimentos, tá? Perceba que não dá para eu trabalhar com igual a, né? Porque toda hora isso muda. Então, nesse caso, eu poderia trabalhar com começa com. Começa com barra obrigado, ou esse caso, né, do barra obrigado ou barra obrigado barra. Poderia falar, começa com barra obrigado, é meta para mim, é conversão. Tudo bem? Então, o que você vai ter que fazer é navegar no seu site, ver qual que é a melhor forma de trabalhar, configurar. Depois de um tempo entrar no Analytics, né, ou se você já tem o Analytics funcionando, né, trazendo conversão, joga no relatório e vê como é que o Analytics traz essas páginas, para saber quais são as ocorrências dela. Tá? Às vezes a gente tem uma navegação no nosso site e outros usuários têm outras. E aí você acha, né, que a sua navegação é a única. E aí, jogando no relatório, você vê que aparecem diversas formas do usuário chegar no objetivo. Tudo bem? Em alguns casos específicos, nenhuma das duas serve. Vamos supor, né, que eu tivesse um outro exemplo. O usuário preenche o formulário e daí ele cai nessa página. Tem um formulário aqui, o número da página vai gerando umas páginas aleatórias antes, né, do barra obrigado. Tá? Perceba, dá para eu trabalhar com começa com? Não, porque toda hora esse número vai mudar. Dá para eu trabalhar com igual a? Muito menos. Por quê? Porque eu quero estar no final, né? Eu gostaria talvez um termina com ou contém. Nesses casos, tá, pessoal, a gente vai trabalhar com expressões regulares. O que é uma expressão regular? Existem caracteres coringas na expressão regular, tá? Então, normalmente caracteres de pontuação. Cada um define uma coisa. Por exemplo, começa com, termina com, né, contém ou, né, na verdade você pode criar a regra que você quiser. O que é chato da expressão regular? Você tem que entender um pouco de quais são os caracteres, como você usa, né, e testar, né. Eu não consigo entrar a fundo no curso sobre expressões regulares, mas no material tem um guia de expressões regulares e uma ferramenta para testar e ver se funciona, tá? Mas só para exemplificar, vamos supor que eu quisesse que o usuário caísse numa página que contém barra obrigado, ou só obrigado. Poderia colocar só dessa forma. Coloquei assim, significa a página contém um obrigado. Ok? Se fosse barra obrigado, eu já teria que colocar assim. Tá? O que isso significa? A barra, ela é uma expressão regular. A barra invertida fala o caractere à frente não é uma expressão regular. Ou seja, isso daqui vai ser uma barra mesmo, tá? E não uma expressão regular. Tudo bem? Se fosse começa com barra obrigado, isso daqui significa significa começa com. Basicamente começa com barra obrigado. Se fosse o contrário, nesse caso, né, eu quero que termine com barra obrigado. Utilizo o cifrão no final. Então aqui eu estou falando, olha, pode vir qualquer coisa antes, mas tem que terminar com isso. Não pode aparecer nenhuma informação depois. Tá? Existe um glossário de... Existe um glossário de expressões regulares, né? E ferramenta para testar. Normalmente, tá, pessoal, muitas vezes, quando vocês precisarem, né, assim, percebe, o contém, você simplesmente só evita essas pontuações, né? Ah, contém essa palavra é meu objetivo. Pronto, joga assim, resolve. Tá? Se a coisa parece muito complexa, aí
só excita para o programador, né, que provavelmente ele vai ter uma facilidade maior em configurar uma meta por expressão regular. Tá? Mas boa parte das metas, como eu falei, começa com, igual a, né, muitas delas vocês não precisam chegar a isso. Beleza? Valor. Quanto te gera de receita, né, essa meta? Aqui já é mais fácil, às vezes, de calcular, né? Qual que é a receita que eu tenho por lead? Quantos leads eu tenho? Qual que é a receita oriunda deles, né? Então dá para chegar num cálculo um pouco mais fácil, às vezes, do que tempo de permanência. E é interessante configurar também o funil. O que é o funil? O passo a passo, né, o processo que o usuário tem que fazer para chegar a essa página. Tá? Por que é interessante configurar o funil? Para poder ver o abandono do funil, onde que eu estou tendo os maiores gargalos, né, a desistência do usuário. Tá? Então, por exemplo, no caso da Internet Innovation, para o usuário chegar nessa página, ele tem que passar por aqui, pela página de contato, né, que é o /contato/. Então poderia informar, olha, o funil o nome é para aparecer no relatório, nomeia como você quiser, que você consiga identificar que página é essa. E aqui é realmente qual página que o usuário tem que passar. Pessoal, a regra que vocês aplicarem aqui em cima, tá? Vale também aqui para o funil. Tudo bem? Vocês podem adicionar diversas etapas no funil. Dependendo do site, né, do processo, o usuário tem que passar por diversas páginas para chegar no objetivo. Se forem muitas páginas, provavelmente tem alguma coisa errada no seu processo de conversão, né? Normalmente, quanto mais simples, né, mais fácil, mais rápido, né, mais conversões vocês têm. Você tem um funil de 10 etapas, possivelmente tem alguma coisa errada. A primeira etapa você pode marcar como obrigatória. Então, se eu marco, por exemplo, como obrigatório, né, contato, o que eu estou falando? Google Analytics. Se o usuário cair nessa página /obrigado sem antes ter passado pelo contato, eu não quero que você contabilize essa meta. Nesse caso, às vezes faz sentido, né? Porque se a única forma do usuário chegar no /obrigado, né, e eu receber um e-mail passando pelo contato, se ele conseguiu chegar no /obrigado, vamos supor que ele salvou no navegador dele, né, o /obrigado, sem ter passado por aqui, eu não recebi e-mail nenhum. Tá? Então faria todo sentido colocar isso como etapa obrigatória. Tudo bem? Deixa eu mostrar até um relatório de funil. Depois no Analytics vocês vão ter uma informação similar a essa, né? Olha, tantos usuários chegam ao carrinho, né? O carrinho aqui, por exemplo, é a primeira etapa. Quantos continuam? Tá? Nesse caso você vê, 30 e poucos % continuaram. E o resto? Tive abandono? Não necessariamente, né? Aqui eu vejo quantas saídas do site eu tive. Ou às vezes ele navegou por outra página. Carrinho, às vezes acontece muito isso, né? A pessoa chegou no carrinho, mas ela quer adicionar outros produtos, né? Então ela não finalizou ainda o pedido dela. E aí a gente vai vendo onde a gente tem as perdas e para onde o usuário vai. E aí você começa às vezes a ver gargalos muito grandes, né? Ou o usuário sai de uma página e cai na mesma página. Se o cara está recarregando essa página, possivelmente tem algum problema, né? Então é uma página que a gente começa a dar uma atenção maior. Tudo bem essa parte do funil, pessoal? Tranquilo? Dica. Alguns cuidados, tá? Primeiro, criatividade.
ser criativo quando você está trabalhando com Web Analytics é sensacional, né? Entender o que você pode fazer com a ferramenta, como você pode extrair um relatório, né? O que você vai cruzar, que informações você vai cruzar, né, para chegar em um determinado dado. Isso é excepcional. Evitem ser criativos na hora de configurar o funil. O que é ser criativo na hora de configurar o funil? Por exemplo, beleza, o cara tem que chegar no /obrigado. Ok, antes de chegar no /obrigado, ele tem que passar pela página de contato. E antes do contato? Eu acho que ele deve estar navegando em agenda de cursos. E eu acho que antes disso ele está navegando na home. Não, você não tem que achar nada. Tá? Tem que ser o processo lógico realmente para ele chegar naquela página. Então, o link de contato, ele está em todas as páginas. Qualquer página pode levar o usuário para cá. Então não tem etapa anterior a essa. A interação começa quando ele chega no contato. Antes ele está só navegando. Faz sentido isso para vocês? Isso é interessante porque tem uma meta que é o abandono do funil, que é quem começa o processo, né, da conversão e abandona. Se você coloca uma página que não é relevante como primeira etapa, você vai matar essa métrica. Por exemplo, minha primeira etapa é a home. Você jura que quem caiu na sua home demonstrou algum interesse em entrar em contato com você? Provavelmente não. Pode ter caído aqui por 500 motivos, clicou errado no seu banner, né, e caiu no seu site. Então aqui ela não demonstrou nenhum interesse nesse contato. Quem foi até a página de contato, você concorda que tem uma qualificação maior? Então isso é interessante, principalmente para um site pequeno, que tem pouca conversão, né, poucas metas. Às vezes você vai instalar o Analytics e em um mês você teve 20 contatos. E aí comentei da amostragem, né? Pô, legal, né? Vamos ver o perfil desses usuários. Um do Acre, né, outro de Rondônia, um do Paraná, um veio do Facebook, o outro do e-mail marketing. Quer dizer, você tem pouca amostragem. Beleza, vamos ver quantas pessoas chegaram até a página de contato, pelo menos. Legal, foram 120. Então são usuários que já demonstraram interesse, né, um interesse maior. Então já fica mais fácil de analisar em cima disso. Tudo bem? Pessoal, beleza? Isso daqui? Tá. Então aqui eu vou salvar essa meta. Então, você vai configurar uma meta de destino, navega no site, vai vendo, né, quais são as páginas, né, e vai traçando todo esse objetivo. Tá? Em alguns sites, o que acontece? Por exemplo, num formulário, isso é muito comum. Quando eu envio esse formulário, eu não saio dessa página. Aparece uma mensagem. Opa, mensagem enviada com sucesso. Tá? Mas essa interação ocorre na mesma página, ele não cai num outro URL. Dá para eu trabalhar isso como uma meta de destino? O usuário tem que chegar na página contato. Dá, né? Mas aquela análise vai ser superficial, porque não é porque o cara entrou em contato, né, que ele te enviou um e-mail. Então, não, essa interação não gera uma página. Então, se você quiser monitorar, você provavelmente vai ter que criar um evento. Tá? Como eu comentei, isso daqui, eu quero mensurar quem clica no WhatsApp, eu quero mensurar. Então, esse tipo de ação não gera um carregamento. Tá? Mas no caso tem dois canais, né? Tem o Fale Conosco e o WhatsApp, com diferença, né? Sim, tem o chat online, né, e o WhatsApp. Sim, o ideal, né, como eu falei, é a gente mensurar todas essas interações. Tá? Só que, como essas não geram carregamento de página, a gente vai ter que criar um evento. Pessoal, no caso de evento, né, antes de criar a meta, a gente tem que configurar esses eventos no site. Lembra que eu comentei, né, o Analytics ele não vê essas interações por padrão. Então a gente vai ter que inserir umas tags no site, mais tags, sim, né, ou trabalhar com Tag Manager, né, para ele poder acionar essas tags e eu ter essa mensuração. Como é que funciona? Bom,
Tem duas personalizações, na verdade, que a gente pode fazer, tá? Uma que é uma personalização de page view e outra que é uma personalização de evento, tá? Page view, o que é? Impressão de página. Às vezes, eu tenho uma página que o Analytics não enxerga como uma página, porque não carrega um URL específico. Como eu comentei na aula passada, no caso de HTML5, né? Você tem uma página HTML5, o usuário vai descendo a barra de rolagem, ou clica, né? Ele desce a barra de rolagem automaticamente e chega naquele conteúdo. Você concorda que eu posso entender isso como uma página? Pô, ele foi nos serviços, né? Chegou lá na parte de serviços. Então, se o usuário interage dessa forma, né? Ele chega naquela altura da página, eu poderia acionar uma tag de page view. Qual que é a vantagem, às vezes, nesse caso de trabalhar com page view? Você tem navegação, né? Você vê mudança de página. Ele foi para essa página, foi para outra, ficou tanto tempo nessa página. Tá? Então, nesses casos, é indicado trabalhar com a parte de página. Essa é a parte que vocês não precisam saber muito, tá? Você tem que passar esse slide para o programador. Né? Você fala, programador, eu quero que você entenda que esse conteúdo aqui é uma página. Então ele vai ter que inserir esse script num acionador, né? Quando ocorrer isso. O usuário chegou até aqui no meu site, aciona esse script. Tá? Então é isso que vocês têm que passar para ele. O que ele não tem que saber e vocês precisam passar para ele? Percebam que essa tag, ela fala, né? O título dessa página, essa ação não é uma página. Ela, por padrão, não teria título nenhum, né? Então, você tem que informar para o programador. Programador, eu quero que o título da página seja, por exemplo, serviços. Eu quero que o page location seja meu site barra serviços. Né? Então, ele vai criar uma página fictícia para essa ação. Tá? E o page path, o caminho é barra serviço. Tudo bem? Então, essas informações, né, do que vai ser preenchido nesses campos, você precisa passar para ele. Senão ele bola o que ele quiser da cabeça dele, não vai ser o que você queria ver no relatório, você vai pedir para ele refazer, ele não vai ficar feliz, né, e tudo demora mais. Tudo bem? No caso de eventos, a maioria, né, dessas interações a gente vai trabalhar com evento. Né? Como eu falei, visualização de vídeo, descer barra de rolagem, né, preencher algo no formulário, né, um formulário ser enviado quando não leva para outra página, clicou em determinada atividade, clicou num banner que leva para fora do meu site, tudo isso, se você quiser mensurar, precisa trabalhar com evento. Pessoal, a gente estava falando de meta, né? Importante comentar o seguinte, nem todo evento é meta. Alguns eventos são, né? Então, primeiro eu preciso criar os meus eventos e depois, alguns eu vou transformar em meta. Tá? Então, é a mesma coisa, navega no seu site e começa a observar tudo que você queria analisar, que o usuário faz, que ele interage, que não carrega uma nova página. E aí você começa a listar isso, beleza? E aí você vai ter duas listas. Uma é o que eu quero analisar e a outra é o que eu preciso analisar. Tá? Porque quando a gente fala, o que eu quero analisar? Você quer analisar muita coisa. Porque provavelmente você não vai analisar. Porque você não vai ter tempo de analisar tudo isso. De ficar vendo todos esses dados, pelo menos no começo. Né? E aí quando você quer passar tudo isso para o programador, ou fazer tudo isso no Tag Manager, você fala, não vou fazer nada. Tá? E aí a pergunta então é, o que eu preciso? Porque se você precisa, isso não dá para pular. Então se eu preciso analisar os contatos, os leads, não dá para trabalhar sem isso. Tá? Então aqui eu vou ter que configurar. Tudo bem? Então, eu quero ver os vídeos, saber quais vídeos são vistos, tal, mas isso não é uma meta. Então deixa para um segundo momento. Agora, todos esses eventos que vão ser metas, a gente vai ter que configurar. Tudo bem? Bom, fazer download, qualquer coisa, né, que o usuário interage que não carrega uma tag depois, tem muita gente que esquece, né, mas quando ele clica e sai do seu site, né, clicou no botão de Facebook para ir para a sua rede social,
O analista não vê isso, porque a página do Facebook não tem uma tag. Quer analisar, cria um evento. Todo evento, isso é importante vocês saberem, tá? Ele tem pelo menos categoria e ação. Esses dois campos são obrigatórios no evento, ok? Alguns eventos têm mais opções, tá? O que a gente precisa planejar então? Beleza, quais vão ser os meus eventos, quais eventos eu preciso, como é que eu vou nomear as categorias, as ações de cada um deles? E se eu preciso de rótulo das demais variáveis, tá? O que é a categoria? É o grupo, é o agrupador. A categoria é o mais simples, na verdade, de pensar, tá? Por exemplo, lembrando, o que eu queria mensurar? Eu quero mensurar esses cliques no contato. Eu quero mensurar descer a barra de rolagem. Eu quero mensurar a visualização de um vídeo, os cliques nos botões das minhas redes sociais. Você concorda que são coisas completamente distintas? Então, provavelmente, cada uma delas vai estar numa categoria distinta. Então, eu tenho uma categoria de banners, eu tenho uma categoria, né, de cliques de contato, eu tenho uma categoria de scroll, uma categoria de vídeo, né? Vou separar isso com certeza em categorias distintas, tá? Por exemplo, aqui, eventos, principais eventos. Aqui a gente tem, por exemplo, um evento, uma categoria de evento, né, de scroll, que é disparado o evento que mais acontece no site. Um outro do Zoom Live Chat, que é o chat online. Esse é legal porque você não precisa instalar, ele já vem na ferramenta, tá? Aliás, essas ferramentas, normalmente, tá, pessoal, esses plugins, eles são fechados, são fornecidos por outra empresa. Então, ou essa empresa instala isso e faz, ou você não consegue fazer. Eu não consigo colocar uma tag dentro, né, do evento da... Essas ferramentas já fazem mais ou menos um papel de analítica. Sim, mas é interessante o máximo que a gente conseguir integrar os dados melhor, né? Por exemplo, o Zendesk tem relatórios que eles vão ter que o Analytics não te fornece. Dados pessoais, né? IP, esse tipo de coisa. É melhor, você precisa analisar? Analisa neles, né? Mas às vezes eu quero ver no Analytics, por exemplo, quem ranqueou bem, né? Quem foi bem atendido pelo live chat. Isso é uma meta para mim do Analytics. Então precisaria configurar, precisaria ter essa informação, tá? Produtos, minha conta, contato. Esse daqui eu nem faço ideia do que seja. Tá? Então são coisas completamente separadas, ficam em eventos distintos, categorias de eventos distintos. Tudo bem? Cada categoria de evento tem as suas ações. O que são as ações? As interações possíveis, né, que o usuário pode ter. Tá? Então você concorda que as interações de um vídeo são diferentes da interação de um preenchimento de formulário? Então, por isso, né, que eles estão em categorias distintas também. Okay? Por exemplo, quais são as ações possíveis para um vídeo, uma interação com os vídeos do meu site? Play é essencial, né? O play, o pause pode ser, né? Das mais importantes também é até onde o usuário foi, né? Chegou normalmente 25%, 50%, 75%, 90%, 100%. Tá? Porque também se a gente só analisa o play, né, você fala, pô, esse vídeo tá excelente, né, tive 10 mil plays. Aí quando você analisa, tá, quem chegou a 90%? Foram 10, né, foi 0,1%. Então é interessante, né, se a gente conseguir ver essas interações. Então isso seriam as ações. Eu tenho uma ação, né, que é do play, eu tenho outra ação que é o 25%, né, e conforme isso for concretizando, ele faz um disparo de tag e o analítico coleta essa informação. Por exemplo, no scroll, né, descer a barra de rolagem. Quais são as ações dessa categoria? Desceu 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 100%. Tá? Então, legal, né, de
mais de 12 mil eventos exclusivos, né? 13 mil eventos exclusivos, quem viu 100% mesmo da página foram 500 sessões. Tá? Olha que interessante, ele me mostra também eventos totais e exclusivos. O exclusivo ele contabiliza um por sessão. Né? Então, se a pessoa viu 4 páginas diferentes ou ficou subindo e descendo na mesma página, isso não vai ser contabilizado. Aqui ele contabiliza, né, totais, toda vez que isso ocorrer. Tudo bem? Dependendo da nossa análise, é até interessante. Vamos supor que é um campo de formulário. Eu tenho aqui o meu formulário. Então, beleza, tem a categoria formulário do site. Quais poderiam ser as ações do formulário? A primordial é enviado, né? Quando aparece aquela mensagem, formulário enviado com sucesso, que isso provavelmente vai ser uma conversão, tá? Mas eu poderia, às vezes, ir um pouco além. Mensagem, escrever mensagem. Às vezes eu posso pegar de cada um desses campos, ou o que eu, às vezes, aconselho muito, é a parte de erro, né? Analisar o acerto é legal, né? Mas muitas vezes eu quero analisar o erro. Que campos que estão gerando mais esse tipo de problema? Eu poderia criar como gatilho, olha, cada uma dessas mensagens que aparecer, eu quero que dispare um evento. Tá? Porque daí a gente começa a ver o não preenchimento. Né? E aí eu começo a ver, tudo bem, quase ninguém errou o nome. Esse evento quase nunca aconteceu. Né? Mas o serviço, ou CNPJ, né, ou esse campo aqui, você tem uma ocorrência enorme de erros. Dá para eu corrigir? Tem algo que eu posso fazer com isso? Né? Como é que eu posso tornar a navegação do usuário mais agradável? Tá? Então, são coisas importantes que a gente poderia fazer. Então, cada um desses poderia ser uma ação. Erro no nome, erro no e-mail, erro no telefone, erro no assunto, erro na mensagem. Tudo bem? Deixa eu ver se tem um outro. No caso de um banner, né, outra coisa bem comum da gente mensurar como evento. Ou pensar nesses cliques de contato. Ah, a pessoa clicou aqui, ou clicou no outro telefone, ou clicou no WhatsApp. Eu poderia ter, né, uma categoria clique de contato. Qual que é a ação do clique? Desses cliques? O clique, né, Otávio? Não, o clique na verdade é o gatilho, né, quando o evento vai ser disparado. Tá? O que eu gostaria de saber? Bom, se são informações diferentes, é um e-mail de contato, é o telefone, qual foi o telefone que o usuário clicou mais? Então, a ação poderia ser o número do telefone, qual foi o e-mail, se foi no botão do WhatsApp, porque daí eu começo a ver quais são os mais atraentes, né? O que está sendo mais utilizado. Tudo bem? Até ver se bate, né, com o que eu recebo físico mesmo. Né? Pô, ele fala que eu recebo muito mais clique no WhatsApp, aqui no botão do WhatsApp, do que eu realmente recebo de contato via WhatsApp. Será que existe algum erro, né, nesse processo? O banner é a mesma coisa. Ah, tem a categoria banner. Qual que é a ação? O clique. Isso é o que quase todo mundo coloca. Pô, é um banner rotativo. Você não prefere saber em qual quadro o usuário está clicando do que houve um clique? Então, cada quadro poderia ter uma ação diferente. Dá para começar a entender como é que a gente vai categorizar? Né? Categoria, ação, criar nível de profundidade possível na nossa análise. Pessoal, o seu programador não tem que saber isso. O seu programador não tem que saber quais são as categorias, ações e nada do evento. Porque ele vai colocar qualquer coisa, né? Não é ele que vai analisar os relatórios. Então, como ele vai fazer a implementação, isso é problema dele. O que ele vai implementar, quais são as ações, quais são as categorias, isso é problema seu. Problema de quem vai analisar os relatórios. Né? Então, realmente, você precisa fazer um plano de quais eventos eu preciso analisar, né? Quais interações eu preciso analisar, quais vão ser as categorias, ações. E saibam, tá, pessoal? Muitas vezes você não vai acertar de primeira. Você vai, pô, eu vou fazer isso que vai ser a melhor opção possível. Daí, quando você está analisando, você fala, não é exatamente o que eu queria. Muda depois. Tá? Isso que eu te perguntar, quer dizer,
dá algumas margens de decisões, né? Perfeito. No cenário A, você pode achar que você tem que ir para um caminho, mas dependendo de uma outra análise, você acha que é outro. Então, não é uma coisa muito fechada, né, essa análise. Não, jamais. Depende de quem vai interpretar isso. Sim, e como eu comentei, né, a gente fala que hoje em dia data é rei, né? Quanto mais dado você conseguir coletar, né, e dado de qualidade, dado real, melhor, né? Porque, como eu comentei, hoje às vezes você tem uma interpretação, mais para frente talvez você tenha uma interpretação diferente. Ou hoje você teve uma interpretação porque sua análise não teve muita profundidade, né? Mais para frente você começa a cruzar as informações e você fala, putz, não era isso, né? Era diferente. Então tentar coletar um dado, né, com qualidade faz toda a diferença, né? Porque quando você vai analisar isso, por quem vai ser analisado, é um segundo momento. Tá? No caso do Zoom Live Chat, né, quais são as ações que eles propõem? Clicou no botão, né, primeira interação. Request submitted. Foi servido pelo operador. Se eu pegar um período maior, talvez até tenha mais. Tem uma aqui que é bem legal. Deixa eu ver se aparece não. Deixa eu ver se mudando a vista aparece. Esse daqui, por exemplo. Chat rating good. Opa, foi ranqueado como bom, né, o atendimento. Às vezes ruim, né? Às vezes é um dado importante de eu saber. Eu quero transformar isso daqui depois numa meta, tá? Ou quando tiver offline também, eu quero acompanhar. Então todos esses dados, né, depois a gente pode cruzar com, enfim, infinitos relatórios. Tudo bem isso daqui? Categoria ação? Em alguns casos a gente precisa ter um terceiro nível de informação, tá? Por exemplo, eu tenho, sei lá, 200 vídeos no meu site. Então, eu tenho a categoria vídeo, eu tenho as ações, play, 25%, 50%, 75%. Eu preciso ter mais alguma informação? Eu quero ter mais alguma informação? Provavelmente sim, que é qual vídeo? Legal, estou vendo que eu tive 10 mil interações com os vídeos, todos os vídeos. E como é que está cada um deles? Qual que é o melhor? Qual que é o pior? Né? Então, para isso, a gente poderia ter o label, rótulo ou etiqueta, né? Dependendo da sua versão, cada um aparece com um nome. Que é o terceiro nível de informação, que eu poderia dar, é esse o nome do vídeo. Tá? Esse formulário, foi esse banner, né? Então, sempre que a gente precisar ter um terceiro nível de informação, você vai poder utilizar a etiqueta. Às vezes, por exemplo, eu só tenho um formulário de contato. Eu tenho lá o campo formulário como categoria, quais são os campos, se foi enviado, não, se deu erro, como ação. Preciso ter um terceiro nível de informação? Não preciso. Não tem mais nada que eu queira coletar num outro nível de profundidade. Então, só trabalharia com os dois primeiros. Tudo bem? Então, por exemplo, lá no caso do scroll, que a gente tem, o rótulo, é porcentagem, quer dizer, não ajuda em nada, né? Mas poderia ser a página, né? Em que página isso está ocorrendo? Esse é interessante, do Zoom Live Chat. No Zoom Live Chat, o rótulo pode ser quem foi o operador. Tá? Então, sempre que eu precisar de um terceiro nível de informação, a gente utiliza esse rótulo. Beleza?
Que mais que a gente pode ter? Valor. O valor é o mais amplo, né, quando a gente pode trabalhar. O que é o campo de valor? Qualquer valor numérico para um evento. Tá? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando esse evento gera receita. Então, esse evento gera uma transação de tanto. Né? Esse valor da transação ele vai ser mensurado. Tá? Às vezes é um cálculo de tempo. Eu quero ver, por exemplo, no caso de vídeo, né? Quanto tempo o cara assistiu, quanto tempo ele leu esse conteúdo. Né? Então, eu poderia deixar uma variável de tempo no valor. De utilizações, eu quero, por exemplo, eu tenho como meta um evento, né, para quem viu 3 vezes o mesmo vídeo, ou leu 3 vezes aquele conteúdo, teve uma repetição, eu poderia ter o valor para isso. Tá? Então, sempre que você quiser atribuir um número para um evento, a gente utiliza o campo valor. E o no interaction, né, a não interação, é quando eu não quero que o Google leia esse evento como uma interação. Por quê? Sempre que dispara um evento, ele vai ler como uma interação por padrão. Só que aí você fala, eu tenho um evento aqui do 10% de rolagem. Pô, você jura que o cara desse 10% a barra de rolagem é uma interação? Provavelmente não, né? Ainda mais no celular, que zapear é mais fácil. Então, poder falar, não, esse evento não é uma interação, se o evento ocorrer, continua contabilizando como taxa de rejeição. Tudo bem? Pessoal, implementação de evento é uma das coisas mais complexas, tá, do Google Analytics. Então, assim, se parecer outro mundo, é natural no começo. Tá? O que é importante você entender realmente quais são essas interações que eu preciso monitorar. Nem que você faça um negócio simples, só faz categoria e ação. Né? Com o tempo você vai começar a rever, você fala, putz, não fiz da forma ideal, né? Vamos tentar implementar de novo, mas coletem esses dados. É muito comum empresa que precisa da informação e não está lá. E aí como é que você analisa? Não analisa. Né? Então, alguns exemplos, né? Como a gente falou, tem a categoria vídeo. Quais são as ações? O play, 25%, 75%, o rótulo. Qual que é o nome do vídeo? Tem um outro evento que é quem fez download, né? Baixou um arquivo. Qual que é a categoria? Arquivo. Qual que é a ação? Download. Às vezes eu podia ter 2 ações diferentes, ou download ou upload. Né? A pessoa está subindo o arquivo no meu site. Tá? Qual que é a etiqueta? Qual foi o arquivo? Tá? Tem um jogo que eu quero mensurar a pontuação do cara. Então a categoria jogo. Qual que é a ação? A pontuação. Podia ter outras ações, mudança de fase, perdeu vida, seja lá o que for. Qual que é a etiqueta? Eu quero saber em qual fase foi essa pontuação. E aqui eu quero saber a pontuação, né? Tem um valor numérico, então eu utilizo o campo valor. Tudo bem? Então, lembre-se, se você trabalha numa empresa, essa decisão não tem que ser sua, somente. Né? Então, compartilha isso. Olha, o que a gente precisa analisar? Como é que a gente vai chamar cada um desses campos? Tá? E aí passa para o programador implementar. Pessoal, dúvidas? Por enquanto, não. Né? Depois elas vão surgir. A gente tem mais uma aula de Analytics. Tá? Depois vocês até vão ter meu contato, mas eu recomendo que se vocês já têm um site, tem coisas que vocês querem analisar, antes da próxima aula, né, pensa nisso. Beleza, eu vou ter que trabalhar com evento. Como é que eu vou segmentar? Faz esse planejamento, pelo menos. Porque daí, quando surge, a dúvida só aparece quando você começa a colocar a mão na massa. Né? Às vezes você consegue ter um feedback melhor dessas ações antes de implementar. Tudo bem? Bom, eu sempre apertando a coisa errada. E aí, esse é o cara que é o problema do seu programador. Né? Ele tem que implementar isso em cada ação. Então, vamos supor que são 200 vídeos, cada um tem 5 interações, são 500 tags. Tem algumas formas dele fazer isso de maneira mais fácil, né? De fazer automático. E como eu comentei, né? Se eu fizesse pelo Tag Manager, eu conseguia fazer em uma. Então, por isso que eu recomendo, né, trabalha com Tag Manager, principalmente se você precisa de eventos. Tá?
Bom, então voltando aqui na parte de metas. Como eu falei, nem todo evento é meta, alguns deles são. Também não adianta, pessoal, configurar uma meta de evento, não implementar as tags de evento, porque ele nunca vai conseguir coletar nada. Tá? Ele só coleta evento implementado. Como que ficaria uma meta de evento? Mais nova meta. Personalizado. Vamos supor esse exemplo que eu peguei do Zoom Live Chat. Eu queria atribuir esse evento, essa ação, a pessoa ranquear como bom, como um objetivo. Tá? Essa é minha meta. Vou nomear. Nomeia do jeito que você quiser. Vou colocar, por exemplo, no conjunto 2. É uma meta de evento. Continuar. E ele vai perguntar, beleza, qual que é a categoria, ação, rótulo? A categoria é copia igual evento. Igual a Zoom Live Chat. Pode usar igual, começa com, expressão regular, tá? E a ação do evento Chat Rating Good. Aí o rótulo, Otávio. Para mim o rótulo não importa, o valor não importa. Conclui a meta quando tiver só esses dois campos, então deixa o resto em branco. Tudo bem? Então você não precisa preencher tudo, é só aquela ação, rótulo, seja lá o que for que seja o objetivo. Tá? Salvar. Recentemente, por exemplo, um cliente que ele queria mensurar isso daqui, né, a parte de agendamento de visita. Tá? Então, primeiro, de quais páginas os usuários chegam nesse floater, né? E, enfim, o que disso é eficiente, né? Então, a gente basicamente criou um evento para isso, né? Para essa parte de agendamento e cada campo. E isso é importante, porque você começa a ver campo que o usuário não vê, né? Dá erro, né? Tem uma taxa de aproveitamento muito baixo e de X% que começam a interação com essa página, é uma porcentagem pequena que termina. Isso é muito importante, né? Para ele é um objetivo enorme. E é um relatório que às vezes, gerando o relatório, você consegue propor uma modificação que melhora o desempenho em 10%, 20%, 300%. Tá? Não daria para analisar sem a criação do evento. Tudo bem? Pessoal, tem alguma meta no site de vocês, algum objetivo que vocês não fazem ideia de como configurar no Analytics? Por enquanto, não, né? Tá. Beleza. Prosseguimos. A parte de filtros eu vou pular por enquanto também. Outra coisa que é muito importante para alguns de vocês configurar é isso daqui.
configuração de comércio eletrônico. Então, se o seu site é um comércio eletrônico, você vai precisar configurar esse cara. Seu site é um comércio eletrônico? É. Então, o que eu vou fazer? Ativar o acompanhamento de comércio eletrônico. Beleza? Ativo e salvo. Só isso? Não só, né? Ativa, salva e vê se ele começa a mensurar o pedido. Faz um pedido teste e vê no dia seguinte se esse pedido aparece. Tá? Por quê? Para ele ter esse acompanhamento, exige a implementação da tag de comércio eletrônico. Essa tag ela é personalizada. Tá? Ela vai na página de pedido concluído, né? Então quando o usuário finaliza o processo no site, aciona essa tag. E ela é personalizada porque cada loja virtual tem um sistema diferente. Então o programador tem que colocar, beleza, onde que eu capturo a informação do pedido, da transação, do ID dos itens, do valor, né, do frete e assim por diante. Tá? Se você trabalha com um desenvolvedor de comércio eletrônico, essa tag provavelmente já está no seu site. Porque se o cara já fez uma loja virtual mais de uma vez na vida, provavelmente o cliente anterior trabalhava com Analytics e ele teve que fazer essa implementação. Tá? Então, por isso que eu falo, normalmente assim, se ativando isso, faz um pedido teste, vai aparecer. Se não aparecer, aí você tem que cobrar o seu desenvolvedor. Por favor, eu preciso da tag de comércio eletrônico do Google Analytics na minha página. Tá? É importante vocês saberem, tá? O Google Analytics ele mensura pedidos e não vendas. Porque essa tag dispara quando o usuário chega naquela página final, pedido realizado com sucesso. E aí sempre que você olhar no analista, você fala, o analista está sempre errado, ele sempre mostra a receita a mais. Sim, porque ele mostra os pedidos. Né? Se você pegasse todos os pedidos não aprovados, boleto não pago, fraudador, chargeback, tudo isso, né, ia ser exibido nesse campo. Ah, Otávio, não é confiável então? É confiável, tá? Porque no Google Analytics eu não preciso saber muitas vezes o valor exato do pedido. Eu preciso saber o que gera o pedido, qual que é o meu ticket médio, né, quais são os principais canais. Então dá para a gente trabalhar com uma margem de erro. A média, tá, de margem de erro é em torno de 30%. Tá? Às vezes tem site que é maior, menor. Mas saiba que assim, você provavelmente não vai ter o dado exatamente preciso. Existem algumas opções para a gente corrigir esse número, que é fazer uma importação de dados, cancelar aqueles pedidos não concluídos. Tá? Então tem algumas formas de fazer. É trabalhoso, né? Eu não recomendo para a maioria das empresas. Para algumas, às vezes é importante, se remunera afiliado através disso. Então, talvez seja importante você corrigir esses pedidos, tá? Então, mas existe essa opção de corrigir esse tráfego, só que é um pouco trabalhoso para a maioria ou exige uma implementação de API, que é oneroso. Tudo bem? Existe também uma tag avançada de comércio eletrônico, tá? A tag avançada de comércio eletrônico ela tem muito mais profundidade. Então ela não vai mensurar só os pedidos. Ela tem basicamente duas funções, que uma é impressões e as outras interações. A tag avançada de comércio eletrônico é considerada a implementação mais difícil de ser feita do Google Analytics no site. Tá? Por quê? São tags diferentes para cada página. Então você tem uma tag para home, você tem uma tag para as vitrines de categoria, outra tag para as páginas de produto, para cada processo de compra. Mas o legal dela é que a gente vê, né, cada item que aparece numa vitrine, qual a posição que ele aparece numa vitrine, quando ele é clicado, quando ele é adicionado no carrinho. Você tem mais variáveis, né, marca de produto, agrupamento de produto, quando ele é adicionado, quando é removido do carrinho, né, todo o funil de acompanhamento dá para acompanhar por aqui. Então, assim, é um negócio bem chato de implementar, né? Saiba que não é comum o desenvolvedor implementar isso, pelo menos gratuito, é quase impossível. A VTEX tem, tá? Isso daqui normalmente é implementado. O site VTEX costuma ter. Magento, WooCommerce tem plugin pronto, né? Então você consegue implementar isso com facilidade, mas é trabalhoso, tá? Mas é também um canhão.
como eu comentei, coletar dados, né? É muito mais dado do que você vai analisar no começo, mas um dia, possivelmente, você vai querer analisar isso. Tá? Então, para quem conseguir trabalhar com comércio eletrônico avançado, é super indicado. Tudo bem? E aí esses dados vão aparecer, né, nessa guia aqui, tá, pessoal? Das conversões em metas, visão geral, né, quantas metas concluídas eu tive, quais páginas aconteceram, o caminho reverso, né, onde o usuário estava navegando antes de chegar até a conclusão da meta, o funil, tá, o acompanhamento do funil, e os dados de comércio eletrônico, as transações, as receitas, né, os pedidos, ticket médio, tudo isso aparecem aqui também. Beleza?